Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, muita paz a todos. Eis a nossa reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. A Casa de Batuíra mantém uma atividade assistencial de relevo. A nossa casa mantém uma obra social com 100 crianças, ficam conosco, 80 famílias ficam conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Tem as 3 refeições conosco e recebem muita ajuda, tudo gratuito. Para manutenção dessa obra social, precisamos de ajuda. E se você quiser e puder, participe nos ajudando. O café da manhã você pode também fazer o depósito antecipado através do Pix, que é o CNPJ da nossa Casa Espírita. E você vai estar nos ajudando na manutenção do trabalho. A convidada de hoje é a nossa querida Carmen Silveira. Ela está ligada ao movimento espírita de Cabo Frio, com uma extensa folha de serviços prestados ao movimento espírita nacional e internacional. Eu e ela fazemos parte de um grupo de maneira muito especial que divulga o trabalho, a obra da Dona Ivone Amaral Pereira, através, ou melhor, de Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, através da Dona Ivone Pereira, a Memória de um Suicida. E nesse próximo final de semana estaremos na Federação Espírita do Estado de Goiás, fazendo esse trabalho. Eu, ela, Eulália, que é de Santos, São Paulo, Felipe, que é de Macapá, e a Ivana, que é a nossa convidada, anfitriã, ela é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Vale alertar e falar sobre o suicídio. Nós, espíritas, temos um conhecimento que os outros não têm, e temos o dever e a divulgação de alertar sobre o que acontece após o ato. Então, num grande movimento de profilaxia ao suicídio, já desenvolvemos há um tempo em diversas cidades do Brasil e, quiçá, até fora do país, Carmen? Vamos realizar esse trabalho grandioso para falar sobre Memória de um Suicida, que é um livro que merece todo o nosso carinho e divulgação. Vou fazer a página de abertura para depois passar a palavra para a nossa convidada da noite. A página de abertura é do livro Baixo Luz, O Espírito Batuíra, o médium Francisco Cândido Xavier, e a lição número 3, que diz assim: Deus é amor. Efetivamente, podes mobilizar as palavras que desejes, sacando-as indiscriminadamente da terminologia criada pelos homens. Entretanto, em favor da tua própria felicidade, escolhe para teu uso pessoal no cotidiano aquelas que se fazem aceitáveis perante Deus. Fácil a seleção. Deus é luz. Não enfatizaremos a força das trevas, empregando frases que lhe salientem o jogo infeliz. E sim, encareceremos o valor da educação, que acabará por dissolver todas as cristalizações de sombras nos domínios da ignorância. Deus é harmonia. Abster-nos-emos de exaltar a discórdia, fugindo de exteriorizar recursos verbais que operem desequilíbrio e separação entre os companheiros da humanidade, e sem deixarmos de ser cultivadores da verdade. Trabalharemos quanto nos seja possível na preservação da própria paz no campo de relações uns com os outros. Deus é bondade. Compreenderemos que a justiça é benemerência da vida. No entanto, reconheceremos que a justiça não atua sem misericórdia, em nome da providência divina. E por isso mesmo, faremos do entendimento da compaixão nosso ambiente de cada dia. Deus é perdão.
Evitaremos condenar, seja quem for, e, consequentemente, não nos valeremos do dicionário para engenhar mecanismos de censura ou sarcasmo, e sim, ao invés disso, articularemos imagens de fraternidade e de bênção e auxílio ao próximo, não apenas porque sejamos ainda suscetíveis ao erro, mas também porque a sabedoria do Senhor nos transforma todos os males em valores de experiência. Seja qual seja a forma pela qual se te apresenta a dificuldade do cotidiano, pensa no bem e faz o bem, esquecendo o mal, porque Deus é amor. E em tudo quanto dissermos ou fizermos contra o amor, tentando subverter as leis do universo e da vida, Deus, através do tempo, dar-nos-á formal desmentido. Vamos à prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade da divulgação doutrinária. Rogamos que abençoe nossa querida Carmen no trabalho da noite, para que ela possa ser portadora da palavra, do teu evangelho, da tua doutrina. Se conosco, Senhor, abençoando-nos, trazendo-nos paz, trazendo harmonia, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E lembramos a todos para que permaneçam, por favor, com os microfones fechados, e a nossa Carmen tem até 19h50 para nos trazer, nos brindar com a sua palavra. Muito obrigado, Carmen. A palavra está com você, desde já agradeço, querida. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Hélio Ribeiro. Gratidão imensa pelo convite e aceitação imediata. Hoje nós vamos falar sobre curas de Jesus. Escolhemos a cura do leproso, ou melhor, de um leproso, ou do leproso de Cafarnaum, como queiram, que está em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. O nosso codificador Allan Kardec nos diz que curas realizadas por Jesus, muitas eram consideradas milagres, sobretudo quando usavam cuidados no sentido popular ou teológico. Mas implica que, na realidade, é uma ideia de um fato extraordinário. No sentido teológico, é uma derrogação da lei de Deus, um milagre, pelo qual Deus manifesta o seu poder. Nos evangelhos, identificamos 2 grupos de curas realizadas por Jesus. As enfermidades físicas, como, por exemplo, a cura da mulher hemorroíça, e os distúrbios mentais, cujos enfermos eram vulgarmente denominados endemoniados. Como exemplo, nós temos o menino epilético que se jogava no fogo e na água, os endemoniados gadarenos, que o epilético está em Marcos e os endemoniados gadarenos está em Mateus. Na realidade, se nós formos procurar o livro A Gênese, que é o 5º livro do Pentateuco kardeciano, Kardec nos dá explicações bem teóricas sobre esses fenômenos de curas, aquelas operadas por Jesus. E ele vai dizer que cura é um enunciado muito interessante. Se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha que coisa simples. Uma molécula malsã que já não esteja apta para fazer o seu desempenho total por uma molécula sã. Mas o poder curativo também estará na razão direta da pureza da substância inoculada. Ou seja, se a molécula sã
for muito boa, e quem fizer a cura também vai fazer com que aquela cura seja mais rápida, dependendo da emissão fluídica, da força do fluido, da sua força de penetração. Também vai depender das intenções daquele que deseja realizar a cura, que nós vamos estudando e vendo que existem até hoje muitos magnetizadores que usam o seu fluido para curar. Mas nós vamos trazer as curas de Jesus. Entretanto, há alguns relatos que não são doenças. Por exemplo, a cura, ou melhor, a ressurreição do filho de uma viúva de Naim, ou da viúva de Naim. Ele só estava no estado cataléptico, letárgico. Então, até hoje, a gente não sabe que tipo de doença ele tinha, porque nem hoje, do ponto de vista científico, se conhece muito sobre a doença, não é, Hélio Ribeiro? Até porque a dona Ivone do Amaral Pereira apresentava muitos estados de catalepsia. Verdade. E a ressurreição de Lázaro, né? Vamos falar da ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou, aspas, 4 dias dado como morto. As suas irmãs desesperadas já tinham pedido para que Jesus fosse lá cuidar, salvar Lázaro. Mas Jesus tinha coisas que ele precisava de fazer antes de visitar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro não estava morto, mas Jesus não podia, mesmo que gostasse das irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que ele as amasse, ele não podia interromper o que ele tinha que fazer, porque ele tinha um projeto de vida até voltar aos páramos superiores. Então, a cura de Lázaro, hoje nós sabemos que existem estados que nós chamamos estados de quase morte, EQM, em que a pessoa fica no estado de inanição e que seja por um choque traumático, seja por uma doença muito grave, seja por um choque anafilático de uma anestesia pré-operatória ou operatória, seja por perda de massa encefálica, por um desastre. Mas os relatos que nós temos da literatura médica nos diz que a pessoa fora do corpo, pela sua emancipação da alma, ela vê tudo. Ela depois descreve o que aconteceu, o que o médico falou, o que as pessoas, ao visitarem aquela pessoa, disseram. Então, nós estamos falando do que nós conhecemos hoje, mas do que os evangelistas falaram, ou falavam. Os evangelistas, eles não faziam distinção nenhuma na espécie de milagres, aspas. Quer dizer, transformações psicológicas, físicas ou espirituais, para eles, eram sempre milagres. Para os espíritas, para nós, essas causas estariam sempre subordinadas às causas da cura, seja da estado de inanição de Lázaro, ou por um processo de ajuda aos endemoniados, que é um processo que hoje nós conhecemos por desobsessão, ou seja, por uma cura física, que Jesus curava à distância, Jesus curava com seu cuspe e com o lodo, Jesus curava pelo toque, aquela mulher que sangrava se curava ou se curou só de tocar na barra da veste de Jesus. Por que isso acontecia? Por muitos motivos. Mas, para nós espíritas, existe sempre uma observância da lei de causa e efeito, no sentido de que as ações realizadas pelo espírito em outras reencarnações é que vão possibilitar que ele fique doente. E a partir da sua doença, no caso aqui falando das curas de Jesus, alguns já estavam na hora de serem curados por um processo
de que eles já tinham vindo de muitos sofrimentos. Mas nós vamos agora falar justamente dessa cura, né? Essa cura é muito importante, no Hélio Ribeiro, porque no Brasil, ou melhor, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, que hoje não se fala mais de lepra, de hanseníase. É o primeiro da América Latina. Só perde para a Índia no mundo. Uma tristeza, porque um país em que, mesmo que seja continental, com tanta água salgada e água doce, já deveria haver um processo muito grande de controle da doença. Hoje, as pessoas não morrem mais de lepra ou do mal de Hansen, como antigamente. Mas nós vamos usar o Mateus, como já dissemos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O evangelista é muito interessante que a gente também fale. Não é o evangelho de Mateus, é o evangelho segundo Mateus. O evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus relata o que ele estudou, o que ele viu, o que ele sentiu sobre a vinda de Jesus no planeta. Então, ele vai nos dizer que, ao descer da montanha, onde ele tinha feito aquela prédica para todos, uma multidão de pessoas o seguiam, porque as pessoas já sabiam dos grandes feitos das curas dele. Quando ele passa por um local, isso tudo em Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava, onde 6 discípulos de Jesus também moravam. Então, quando ele passa por uma ruinha, que na realidade, meus amigos, quando a gente estuda, a gente não tem ideia do tamanho que é a Palestina, nem no tamanho que são as cidades ao pé do lago de Genezaré. É tudo muito pequeno. A casa da sogra de Pedro, que a gente diz a casa de Pedro, mas na realidade é da sogra dele, ficava a 100 metros da sinagoga de Cafarnaum. É tudo muito próximo. Quando a gente lê no Evangelho, parece que são quilômetros, são metrinhos. São metrinhos. Então, aquele leproso, sabendo que Jesus estava perto, ele, que tinha o estigma e tinha a proibição do sinédrio, que ele não poderia ficar perto das pessoas, porque ele era, aspas, um imundo. Esse que é o problema. Para o sinédrio, para aqueles fariseus, saduceus, aqueles homens que estudavam a Torá, eles acreditavam que as doenças físicas mutilantes eram pela imundície do ser. Então, eles perdiam as suas fontes de renda, eles perdiam a sua ida à igreja, ou seja, à sinagoga ou ao sinédrio, eles viravam os excluídos, ou seja, excluídos da família, excluídos da sociedade. Então, aquele homem sabedor da lei da Torá, que era a lei que se estudava daquele Deus Yahvé, ele ficou no caminho, porque ele sabia que Jesus passaria por ali. E quando ele viu que Jesus se aproximou dele, ele gritou: Senhor, se queres, Senhor, tens poder para purificar-me. Todos que estavam ali ficaram muito surpresos, porque aquele homem não falava com ninguém, porque ele era proibido. Mas Jesus, magnânimo, sabedor da dificuldade daquele homem,
mesmo sendo proibido, naquele ato, ele estendeu a mão, tocando aquele homem, disse: eu quero ser purificado. Imediatamente, num átimo de segundo, aquele homem ficou puro do seu corpo, da sua lepra, de anos, meus amigos. E Jesus lhe disse: cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresente a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Vamos interpretar o que Mateus escreveu. Todas as pessoas que ficavam curadas da lepra, ou de uma paralisia, ou de um estado obsessivo, eles iam ao sinédrio, ao sacerdote, e lá eles faziam uma oferenda. Normalmente era uma oferenda de um bicho. Podia ser uma pomba, podia ser um carneiro. E aí aquele sacerdote via que a pessoa estava pura, a permitia voltar a trabalhar, a permitia voltar à família e a permitia a continuar frequentando a casa de oração. É muito importante que agora a gente faça uma pausa para perguntar para nós, para esse grupo lindo do GAM. Um dia, Hélio Ribeiro, eu quero ir nessa manhã, quero ver um livro e quero ir nessa manhã, nesse café. Vamos combinar. Você é a nossa convidada para fevereiro, que tal? Veja na agenda que dá, primeiro domingo de fevereiro. Não sei, mas eu posso ser para fevereiro. Ótimo, e que maravilha, vai ser uma alegria para nós. Eu queria perguntar assim, em algum momento de nossa vida, nós já pedimos a nossa cura a Jesus? Nós pedimos que Jesus nos curasse? Com certeza sim, mais que uma vez. Agora a pergunta também é, por que Jesus curava? Por que Jesus curava? Jesus curava porque ele entendia que aqueles doentes precisavam do seu auxílio. Ele não veio para curar, ele veio para nos mostrar o evangelho, a boa nova, para nos mostrar que ele era o Filho de Deus, trazendo os conceitos do Pai, dessa inteligência maior do universo, desse Deus que ele chamou de Pai. Mas ele curava porque ele via a necessidade, ele tinha verdadeiro amor por todos nós. Mas Jesus curava todos? É uma outra pergunta. Não, Jesus não curava todos. Por que será que nem todos ficavam curados? Vamos pensar, meus amigos. Ainda hoje, quando nós temos uma doencinha, nós vamos ao médico, muitos não se curam da doença, alguns se curam. Nós vimos a Covid-19, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram entubadas, quantas pessoas não tiveram Covid. A hanseníase, com a lepra, era a mesma coisa. Por que nem todos ficavam curados? Podia ser que ainda não estava no horário deles serem curados, ou seja, que eles ainda não tinham deixado aquela energia negativa de outras encarnações ou desta mesmo, não tinham mudado o processo íntimo seu com relação ao seu comportamento perante a lei de Deus. E alguns foram curados e depois enfermaram outra vez, como acontece ainda hoje. As pessoas são tratadas, são curadas e depois as doenças voltam.
Mas eu queria falar um pouco sobre esse Jesus. O nosso codificador Allan Kardec vai nos dizer, no capítulo 14 de A Gênese, da realeza de Jesus. É um capítulo maravilhoso, porque fala de fluidos, depois ele vem com o capítulo 15. O capítulo 14 e 15 são capítulos maravilhosos da segunda parte de A Gênese. Então, Kardec nos diz que a pureza de Jesus, por ser um espírito puro, um espírito sem mácula, quando ele, com o seu fluido, ele envolvia os outros, a cura era instantânea. Hoje, nós na casa espírita, nós ficamos curados com o tratamento espiritual, ficamos curados com o mecanismo do passe, da fluidoterapia, mas não é na hora, porque os fluidos dos médiuns são fluidos ainda mais ou menos bons, porque nós temos as fragilidades da nossa alma. Então, Jesus, de vez em quando, visitava alguns lugares que ele sabia que existiam leprosos. A lepra, meus amigos, o mal de Hansen ou hanseníase, existe desde 1350 a.C., ou seja, há 3.000 e quase 400 anos. Dizem que ela veio da Índia, uns dizem que veio da China. O importante de saber é que na Palestina existiam muitos leprosos. A enfermidade tem o nome de tsará, traduzido por lepra. É descrita com detalhes em Levítico 13. É uma descrição primorosa lá. O próprio termo é aplicado também, às vezes, e parece ser um termo muito pejorativo. Você é um leproso! Quando a gente fala isso, quer dizer, a gente não fala, quando diz que fala, que existe nos livros, existe nos romances. Antigamente existia muito mais. Nós estamos colocando o estigma sobre a pessoa, no sentido que ele é um imundo, que ele é uma pessoa sem valor, e não é verdade. Na Septuaginta, que é um livro do Velho Testamento, o termo tsará é traduzido por lepra. E também no Novo Testamento se usa o termo lepra. Na Bíblia de Jerusalém, nós vamos encontrar em Mateus, em Marcos e em João. Nós vamos encontrar as curas. A doença, o mal de Hansen, ou hanseníase, ela se originou, o seu descobrimento através de um médico norueguês, Gerhard Henrik Almauer Hansen, no século XIV e até o finalzinho do século XIV, que no século XX se conseguiu visualizar, eu disse século XIV, desculpe, século XIX e século XX, desculpe, século XIX e século XX. Ele conseguiu visualizar a bactéria que causava lepra. A bactéria se chama Mycobacterium leprae. Ela é uma doença infecciosa que dá umas pústulazinhas e que às vezes pega o corpo todo. No passado, vou falar no passado do Brasil, não sei se vocês sabem disso, existe ainda hoje em Itaboraí um sanatório de lepra, um sanatório que cuidava dos leprosos. Eu visitei, quando trabalhava na UMEM, muitas vezes isso lá. A UMEM se juntava com o grupo Meimei de São Gonçalo, uma vez por mês, num domingo, nós íamos lá visitar. Tinha um centro espírita que muitas vezes nós ouvimos as palestras daquele hanseniano espírita que era responsável por fazer a palestra.
No ano de 2020, nós tivemos quase 130 mil casos de lepra, ou melhor, de mal de Hansen. Então, quando nós ouvimos falar que o leproso pediu a Jesus e ele foi purificado, nós ficamos imaginando o seguinte: ele disse, Senhor, se queres... Quer dizer, o leproso já tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha consciência do poder de Jesus. Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Quando ele estendeu a mão, Jesus, tocando-o, disse, ser purificado. Então, nós queremos fazer uma fala de que, na realidade, ainda hoje, nós temos no Brasil, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em São Gonçalo, nós temos aqui na região dos Lagos, nós temos em todo o Brasil muitos leprosários, aspas, que ainda abrigam aquelas pessoas que no passado ficavam mutiladas das mãos, dos pés, do nariz, das orelhas, porque a bactéria entra no tecido nervoso. Por isso é que, às vezes, as pessoas elas têm alguma coisa na pele, fica insensível, e ela não sabe que é o mal de Hansen. Hoje, as curas são ambulatoriais. Você toma alguns antibióticos, alguns é uma vez por mês, alguns é uma vez de 6 em 6 meses. Então, a cura vai de 6 a 12 meses. Mas, no passado, ela não tinha cura. Como é que, na realidade, se passava e se passa a bactéria para o outro? Nós pensamos erradamente que é pelo contágio físico. Não é. É pelo perdigoto, ou seja, pela nossa saliva. Então, vocês imaginam que lá na Palestina, na época de Jesus, tinha muito pouca água doce. Não existia sabonete, não existia sabão. Então, as pessoas usavam como se fosse uma goma. Os pobres, os ricos pegavam do Egito, mas os pobres não tinham isso. Então, eles ficavam andando naquele sol causticante, naquela areia, porque não tinha asfalto, meus amigos. As ruas não tinham asfalto, não existia esgoto. O esgoto era céu aberto, aspas, ou seja, na rua. Então, qualquer inseto que também pegasse, picasse a pessoa, dava uma infecção. Qualquer coisa na pele era dada como lepra. Quantas pessoas não eram leprosos, iam para o Vale dos Imundos e aí pegavam lepra? É uma coisa muito triste que nós entendemos. Então, hoje, como naquela época, as pessoas na Palestina, as casas eram muito pequenas, tinham praticamente um cômodo, tinha uma cozinha e tinha uma sala, era sala e quarto, todo mundo ali. Ainda hoje nós temos isso no interior de todas as cidades brasileiras, todas, até no sul do Brasil. Então, quando uma pessoa da família, às vezes a família tem 7, 8, 10 pessoas, uma pessoa, moram 2, 3 famílias juntas. Uma pessoa da família, quando pega o Mycobacterium lepra, passa para o outro, porque dorme todo mundo juntinho, se abraçam, não escovam os dentinhos, não tem uma asepsia, meus amigos. É uma tristeza nós falarmos sobre isso no século XXI, no terceiro milênio, no ano de 2022. Então, nós vamos encontrar que Jesus curou. Mas eu queria fazer algumas perguntas, só para a nossa reflexão, para a nossa meditação.
Como é que deve ser meu apelo para Jesus? Meu apelo para Jesus é para curar o meu corpo ou a minha alma, já que sou espírito? Qual é a minha preferência quando da prece do Hélio Ribeiro? Se eu fiz algum pedido, que tipo de pedido eu fiz? Eu pedi bens materiais ou eu pedi bens espirituais? Porque eu vou passar pela porta estreita da morte física do corpo e vou voltar a ser espírito, porque eu sou alma, espírito num corpo de carne. A pergunta é: será que eu mereço receber a graça do meu pedido? Ou será que eu peço e nem penso se eu sou merecedor daquela graça? E também, como é que está a minha fé? Eu tenho uma fé robusta? Quando eu peço, eu tenho a certeza que se Deus puder, Deus Pai, e se Jesus puder, ou se Dr. Bezerra de Menezes, ou se o nosso querido Batuíra puder curar, ele vai curar, porque eu tenho que pedir com fé, porque eu tenho que ter uma fé raciocinada. Se eu merecer, eu vou receber. Que lições eu aprendo quando adoeço? Será que quando adoeço eu só tenho raiva? Será que quando adoeço eu só tenho satisfação? Ou será que quando adoeço eu penso que aquela doença é uma maneira de eu poder pensar, fazer o autodescobrimento, eu pensar em mim para que eu possa ver quais os motivos possíveis para me levar à doença? Nós vamos também perguntar o seguinte: se nós usarmos as curas de Jesus como Jesus, o intermediário de Deus, para na Terra vir trazer o Evangelho e também nos curar, será que Jesus era médium? Será que Jesus era médium para fazer as curas? Porque quando nós fazemos alguma coisa ligada à mediunidade, ao sexto sentido, nós somos o medianeiro entre o outro e a divindade, os espíritos. Então, nós estamos no meio dos espíritos e daquele encarnado ou aquele desencarnado. E no caso de Jesus, Jesus estaria no meio de qual espírito? Nós não podemos achar que Jesus era um médium, que nem nós. Se ele fosse um médium, segundo até o nosso Chico Xavier, ele seria um médium de Deus. Ele estaria entre Deus e nós. Jesus não pode ser um médium igual a nós, porque nós somos intermediários de espíritos mais elevados. Mas o espírito mais elevado que o planeta já viu é o próprio Cristo. Então, nós vamos entender que, com grande probabilidade, Jesus também foi muito perseguido porque ele curava, ele fazia coisas que ninguém fazia. E ele curava até no dia proibido, que Moisés trouxe a proibição do sábado para descanso. Não é a proibição que o sinédrio, que os homens da lei, que os escribas falavam, que não podia fazer nada. Então, Jesus, ele fazia coisas que as pessoas não entendiam. Mas Jesus recomendava: entre na sua casa e silencia, ou seja, fazer um silêncio interior. Será, meus amigos, será que nós conseguimos nos silenciarmos quando nós somos convidados a isso? Porque às vezes silenciamos da boca, mas não fazemos o silêncio do espírito. Nós ficamos pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Corremos, então, o risco
da soberba, quando algo grandioso também nos acontece, quando por algum motivo nós ficamos curados? Será que a soberba nos invade, achando que nós somos mais merecedores da cura do que uma outra pessoa? Hoje, a nossa fala é de muita inquirição, porque, na realidade, nós temos que aprender de uma maneira mais lógica, não é? Nós temos praticamente duas espécies de vicissitudes da vida, ou seja, de problemas. Ou, se preferirem, as nossas dificuldades promanam de duas fontes bem diferentes. Umas da causa da vida presente e outras da causa da vida passada. Mas eu queria trazer para vocês uma coisa muito interessante. Esse leproso, ele se curou e depois seguiu Jesus. Agora, existe, segundo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela vai nos dizer mais ou menos assim: o leproso de hoje, contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos e hoje é oprimido. Então, nós queremos perguntar, assim, com muito cuidado, para não ferir suscetibilidades: que tipo de lepra nós temos? Que tipo de coisa difícil de curarmos nós temos? O que está na nossa alma? Qual angústia nós trazemos? Será que nós temos a soberba? Será que nós temos a necessidade do poder? Será que nós temos a necessidade de sermos orgulhosos? Será que nós temos a necessidade de sempre nos acharmos inferiores aos outros? Vamos pensar, meus amigos, que tipo de doença, aspas, que nós podemos chamar de doença íntima nós temos. E será que na casa espírita, no trabalho comunitário, ou mesmo no trabalho para ganhar o sustento, será que quando eu estou trabalhando, eu tenho a certeza que eu estou numa oração, que eu trabalho no bem? Quando eu trabalho no sentido sem reclamação, no sentido de gratitude, porque eu estou ali para fazer algo útil, posso considerar o trabalho uma oração? Posso e devo. Não precisa ser aquela oração decorada. Por isso que o nosso codificador Allan Kardec fez para nós, no capítulo 28, um capítulo só de preces, só de oração. E os bons espíritos vão nos dizer: na dúvida, ore. Ore sempre. Ore antes de começar alguma coisa, ore durante e ore depois. Nesta noite, meus amigos, em que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, é uma beleza nós sabermos que estamos nos reunindo em nome de Jesus. O que será que nós podemos pedir? Podemos pedir paz em nós?
podemos pedir clemência a Deus, podemos pedir paz no mundo. Mas será que se nós pedirmos a cura do mundo, a cura dos males do mundo, se isso acontecesse, as pessoas ficariam curadas? Não, porque tem um tempo da cura, tem um motivo para a nossa cura. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que têm algum tipo de doença, ou algumas doenças. Mas, amigas, amigos, todos nós, no mundo de expiação e provas, ainda temos muitas doenças. Se nós pensarmos no Francisco Cândido Xavier, fez 8 operações, meus amigos. Viveu 90 anos, mas com algumas dores físicas. Aí nós queremos viver 90 anos, não é, Hélio Ribeiro? Sem ter uma doencinha. Quando uma doencinha acontece, a gente fica, meu Deus, eu não mereço. Por que essa doencinha aconteceu agora, já que eu sou tão boazinha nesse momento? Mas nós falamos que as doenças podem ser desta vida ou de vidas transatas anteriores. Amigas queridas, amigos queridos, vamos pensar. Nós estamos num momento de transição planetária. Vamos agradecer os infortúnios da vida, as vicissitudes da vida, porque, com certeza, esses infortúnios nos levarão a parar, a pensar e a ter um pouco mais de compaixão dos outros que sofrem. É um momento reflexional de nossas vidas. Se nós nos lembrarmos do Divaldo Pereira Franco, com 95 anos, a voz ainda linda, forte, robusta, mas o corpinho meio quebrado, mas a alma mais pura, mais leve. Não só pelos 90 anos de vida, 95, mas pelos sofrimentos morais, mentais, físicos. Então, que esses sofrimentos, que essas propostas de reajuste do nosso mundo íntimo, para que o nosso perispírito possa se curar da doença e transmitir ao corpo físico e possamos ter uma vida um pouco mais agradável, há que fazermos silêncio interior, para que a nossa luz brilhe de nós, para formar uma aura brilhante, e quem sabe atingir o outro, qualquer um que esteja perto de nós, levando a ele proposta de renovação. Então, que nesta noite possamos pensar naquele senhor ranceniano. Ele pediu, não pediu a cura a Jesus, ele pediu para se tornar puro, ou seja, a sua alma. Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ou seja, ele quis ser o novo homem, ele quis deixar o homem velho para trás e ser um homem novo. Era a proposta dele. Com certeza, hoje, que nós somos muitos aqui, mais de 3 dezenas de pessoas, nós queremos pedir, Mestre amado Jesus, purifica-me um pouco, permita que eu possa ficar uma pessoa mais pura, mais dócil, mais tranquila, mais meiga, mais benevolente, mais indulgente.
usando o amor de quando eu fui criada, quando todos nós fomos criados, para que ele possa resplandecer de mim e fazer com que o meu caminho seja um pouco melhor, mesmo entrando na porta estreita dos sacrifícios justos para a minha melhoria espiritual. Muito obrigada, queridos amigos, que a nossa palavra tenha sido uma palavra de pensamento firme, de questionamento, mas de busca para a autoiluminação, para a nossa transformação moral. Gratidão eterna ao nosso querido GAN. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Carmen, pela belíssima reflexão da noite, que Deus te abençoe abundantemente e que o nosso trabalho em Goiânia seja coroado de êxitos com as bênçãos de Dona Ivone também. Muito obrigado. Vamos agora, então, convidamos a todos para que fechem os olhos e vamos à nossa visualização terapêutica e, em seguida, a nossa irradiação. Vamos imaginar que estamos adentrando em uma câmara de passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme March. Dr. March nos abraça e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. O querido benfeitor nos aponta o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido Dr. March faz uma prece ao médico Jesus, implorando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, alegria de viver, saúde física, mental e espiritual. Os passistas dão início ao seu trabalho e os fluidos descem sobre nós, beneficiando as nossas células físicas e perispirituais. Nos é oferecida da água fluidificada e juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, bondoso Rabi, agradecemos pelos ensinamentos da noite. Cuida de nós, Senhor. Rogamos, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Rogamos em favor dos irmãos e das irmãs que estão conosco na reunião online, daqueles que estão recolhidos em seus lares em oração por orientação da casa. Rogamos também em favor daqueles que estão em sofrimento por todo o mundo, no delar da vida. Isso tudo nós pedimos e imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, para livrar-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos o carinho com o qual Carmen Silveira falou para a nossa casa, para o nosso grupo. Que Deus te abençoe, querida Carmen. Agradecemos aos irmãos que estão conosco pela ferramenta do Zoom, assim como outros tantos que estão conosco pelo YouTube. Convidamos a todos para amanhã estarmos juntos na nosso momento de oração às 15 horas. Que Deus nos abençoe abundantemente. Uma noite de paz para todos. Fiquem com Deus.